E chegou a hora do nosso quadro de saúde, Vida Saudável. E vamos falar da saúde dos pequenos, né? Muitos deles estão voltando ou já voltaram à rotina escolar nesta semana e a vida saudável deles é uma responsabilidade dos pais que muitas vezes têm dúvidas ou não têm tempo suficiente para preparar lanches saudáveis para os pequenos levarem para a escola. E para ajudar nessa missão, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a nutricionista Maria Luz, que vai dar algumas dicas, né, de preparar uma lancheira prática, mas também nutritiva, não é isso? Doutora, seja bem-vinda ao nosso quadro Vida Saudável. Muito obrigada a todos. Espero que essas informações sejam suficientes para esse ano de 2024 começar uma alimentação saudável para nossos pequenos. Bem, assim, as crianças estavam de férias e terminam também os pais estando de férias dessa rotina, né? Dessa rotina puxada de organizar a criança para ir para a escola, organizar a lancheira. Então, essa volta às aulas, né, preparar a lancheira se torna um desafio, né, para os pais e para as crianças também, não é isso, doutora? Sem dúvida. Porque chega aquele momento que o pai está ali descansado das de férias, não sabe o que colocar nessa lancheira. E às vezes acaba optando por algo que é mais prático, mas no futuro não será tão prático assim. Aumentando o consumo de industrializados, de frituras, de balas, doces, bolos recheados, que com certeza no futuro vai trazer um impacto negativo para a saúde dos nossos pequenos. É a correria, né? A correria do dia a dia. Como eu falo assim, nas férias as crianças, elas às vezes acorda tarde, toma café tarde, então não tem aquela rotina. Aí voltou, tem que voltar aquela rotina. O pai também, às vezes, naquela correria do trabalho, não dá conta e às vezes termina optando por alimentos industrializados e tá aí onde os prejuízos, né? Por isso que a gente tem que focar no planejamento. Uma alimentação saudável, ela traz um planejamento por trás. Ou seja, eu tenho um planejamento de um cardápio, esse planejamento deve ser semanal, tem que ter uma lista de compras por detrás desse planejamento e é muito importante que as crianças também participem desse planejamento, das compras, da produção das receitas, porque eu trago para ela uma autorresponsabilidade e também autonomia, porque por enquanto eles são pequenos, mas no futuro eles estão se tornando adultos e nós temos que ser responsáveis por nossa alimentação. Olha aí, uma dica importante. Então a primeira é montar um cardápio semanal, né? Isso no final de semana, junto com a criança, né? Porque não vale também colocar um alimento que a criança não conheça e não faça parte do dia a dia dela, da alimentação em casa, e aí na escola ela não vai ter conhecimento, não vai querer comer. Então é importante que a criança participe, né, da preparação desse cardápio. Sem dúvidas. Sei que alguns alimentos, algumas crianças já têm muita seletividade, principalmente o que a gente considera, né, como saudável, que são frutas, vegetais, pães integrais. Então, o que é que eu posso fazer para diminuir essa seletividade? Já que tem alguns alimentos que meu filho consome e outros ele não consome. Colocar junto com aqueles alimentos que ele consome novos alimentos, porque o que não é visto não é lembrado. Às vezes não é porque o nosso filho ele não consome tal fruta, mesmo que você leve e ele não consuma, mas que esteja ali fazendo parte da lancheira. E assim, dependendo da idade da criança, é importante também até que essa fruta seja fatiada, seja colocada de uma forma atrativa na lancheira, né? Sem dúvidas. Eu sei que algumas mães vão até ficar pensando, meu Deus, vou comprar fatiadores, cortadores, enfim. Mas o ideal é que seja uma lancheira clean. O que é isso? Onde eu separei os alimentos, porque vamos levar em consideração a nossa alimentação. Se eu vou levar para o meu lanche um sanduíche, por exemplo, e aquele sanduíche eu não tive a dedicação, o preparo de embalar em um papel filme ou num zip, quando no trajeto ele vai acabar se despedaçando. E nós adultos não achamos aquilo tão atrativo. Então imagina uma criança que ela precisa de um momento de segurança. Quando ela abre a lancheira dela, está tudo arrumadinho,
coisas que ela come, alimentos que ela come, alimentos que ela não come, mas que está organizado, não precisa estar totalmente incrementado, mas organizado. Ela vai ter mais segurança, ela vai ter segurança se lá tiver algum talher que ela já tem o uso em casa. Então fica muito mais fácil e mais prático daquela criança aceitar. E optar até por aquelas frutas que não escurecem, né? Porque tem algumas que quando corta tá tudo organizadinho, mas quando ela for abrir vai estar escuro, né? Por exemplo, a maçã, a banana. A dica que eu dou, às vezes a gente utiliza o suquinho do limão, da laranja, mas nem toda criança, ela gosta daquele sabor cítrico junto com a banana. É de estar utilizando algumas faquinhas, que tem umas de acrílico no mercado, que elas não fazem com que oxide tão rápido a fruta, a banana, a maçã. Então também é uma dica. Assim também como colocar em embalagens, potes, que eles são mais escuros. Porque o contato com a luz faz com que a oxidação seja mais rápida. Então, se eu tenho uma embalagem para colocar aquele alimento que ela é mais escura, vai penetrar menos luz e a oxidação dela vai demorar mais um pouquinho. Olha aí, informações importantes. Inclusive, tem muita gente que tem dúvidas, né? A gente falou primeiramente a questão do tempo, da correria. Isso prejudica realmente. E muita gente também não sabe, quer saber qual uma dica rápida, né? Assim, que também não exige tanto tempo dos pais na hora de montar essa lancheira. Inclusive, a gente tem perguntas de telespectadores que a gente vai acompanhar agora no telão. Boa tarde, meu nome é Carla, moro no bairro Paroquial e tenho a seguinte dúvida. Minha filha de 4 anos é intolerante à lactose. Eu gostaria de saber quais são opções saudáveis e seguras para incluir na lancheira dela e como posso tornar esses lanches mais atrativos para incentivar uma alimentação equilibrada. Então tá aí a pergunta da Carla. No caso da Carla, o interessante seria ela estar utilizando, né, esses laticínios sem a lactose e incrementar com receitas. Então, com a receita, a lancheira vai ficar mais diversificada, vai ficar de uma forma nutricional mais adequada. Então, assim, a minha dica para ela é estar fazendo uma receita. Um bolinho, uma tortinha e planejamento sempre. Fazer antes do dia de levar, tentar congelar, tá, esses alimentos para depois colocar na lancheira. Então, assim, a filha dela vai ficar mais segura em consumir o que ela está fazendo em casa, né? Ok. Então, você que está em casa, né, também tem alguma dúvida, é só mandar mensagem para a gente, viu? 981 12 44 29, esse é o nosso WhatsApp. Qualquer dúvida, manda para a gente que a doutora responde aqui ao vivo. Agora, a gente tem outra pergunta de telespectador, vamos acompanhar agora no telão. Boa tarde, doutora Maria Luz, boa tarde, Geandra. Eu sou Patrícia de Jesus e eu moro em Picos e tenho 4 filhos, 2 em idade escolar e na correria dos dias a dia eu não tenho tempo de preparar um lanche mais saudável e acabo recorrendo a leite achocolatado e biscoito recheado. Tem como substituir? A substituição, nesse caso, seria procurar outros industrializados, mas industrializados do bem. Por exemplo, é claro que um biscoito, independente dele ser integral ou não, ele vai ter mais gordura do que essas preparações, como eu falei em relação à pergunta anterior. Um bolo, um muffin, uma torta. Mas, comparando entre algumas marcas e composição de alimentos, tem alimentos que eles têm um benefício melhor do que outros, por exemplo. É aquele alimento que a gente tem que olhar o rótulo, mas não é só informações nutricionais, a gente tem que estar vendo também lista de ingredientes. Por exemplo, um biscoito, que ali eu vou ter mais farinha integral do que farinha refinada, uma menor quantidade de açúcar, já vai ser mais interessante para estar substituindo esses biscoitos que ela está utilizando. Como em relação ao chocolatado, procurar levar o leitinho de casa com um cacau. A gente pode começar com, por exemplo, um cacau 50%. Infelizmente, a criança, inicialmente, ela não vai fazer uma troca rápida, por exemplo. Ela está acostumada com achocolatado e do dia para a noite ela vai tomar leite com cacau 100%. Não, é uma mudança, vai mudar comportamento, demora. Então, tem que ser de forma gradual. No caso dela, eu procuraria dessa mãezinha estar utilizando outros alimentos, observando rótulos, procurando melhores escolhas. Porque, assim, nem dia realmente vai dar para fazer
aquele bolo, comprar aquela fruta, mas o importante é ter essa consciência que no dia que não der, no dia seguinte eu retorno a tentar novamente trazer. E tem um outro problema que muitos pais enfrentam, porque tem criança que não aceitam, né? Assim, ela tem uma dificuldade em comer fruta, em tomar um suco, né? Ter essa alimentação mais saudável e termina preferindo esses alimentos mais industrializados. Nesse caso, né, com esse baixo valor nutricional da alimentação dessa criança, vale a pena a questão da suplementação infantil? Vale nesse caso? Sim. Na maioria dos casos, pelo menos na minha experiência clínica, é necessária a suplementação. Assim como a suplementação também, às vezes, outros tipos de terapia para melhorar essa dificuldade alimentar. E também o comportamento dos pais deve ser avaliado, porque o que acontece? Tem algumas crianças que realmente ela tem uma hipersensibilidade sensorial. Às vezes por conta de algum outro problema, digamos, um autismo, TDAH, mas também a gente vê o quê? O comportamento dos pais. Então, quando eu tenho uma mãe que não come feijão, meu filho provavelmente não vai comer feijão. Se eu tenho um pai que não come fruta, o meu filho provavelmente não vai comer fruta. Então, a gente também tem que ter essa questão crítica. Não é depositando essa culpa somente nos pais, mas é necessário que exista uma reflexão para que aqueles pais vejam se realmente aquela seletividade é por conta de qual causa e como eu vou tratar. Porque se for por conta também da questão dos pais, então esse tratamento tem que ser em família, certo? Olha aí, que interessante, viu? Então a gente agradece pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações no nosso quadro, doutora. De nada, agradeço vocês pelo convite, fico à disposição, espero que todos tenham gostado das dicas.